Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos ao Liberdade Financeira, nosso programa sobre tudo do universo dos investimentos. Meu nome é Gabriel Melo, meu Instagram é @escolha investir sempre, segue lá. Estamos de volta depois de um grande ato aí, pessoal, a gente pede desculpa, correria insana aí de segundo semestre, né? A gente somos professores, enfim, a gente tem muitas matérias, turmas aí que a gente acaba se envolvendo, então não conseguimos manter um pace aí da nossa agenda de programas, mas se Deus quiser agora estamos voltando com tudo, porque tem muita coisa para ser analisada, tem muito mercado aí para ser desvendado, muitas oportunidades, e a gente vai expandir um pouco. A gente vai, em vez de falar só de investimentos, a gente vai precisar adequar um pouco a nossa realidade, o nosso vocabulário, porque das minhas pesquisas, pessoal, eu vejo o seguinte: quando eu era jovem, adolescente, aí 15, 16, 17 anos, que eu pensava em ambição, em ganhar muito dinheiro, aí os filmes, enfim, o que a gente tinha na época era a bolsa, né? Então a gente pensava nos grandes investidores, nas grandes tacadas, e hoje isso não é mais muito verdade, Samuel. Hoje eu vejo que o pessoal que foi para o digital está tendo um pouco o retorno que era esperado da nossa geração em relação aos investimentos, né? Muita gente se tornando milionário, se construindo como empreendedor através do digital, e a gente vai ter que falar muito sobre isso aqui nessa retomada. Bom, então, para suas considerações iniciais, nosso economista residente, grande Samuel, esteja bem-vindo aí de volta, cara. Como é que estão as coisas? E já para te mandar uma pergunta de início, como é que você viu esse pace de queda da Selic? Um abraço. Obrigado, Gabriel, novamente o espaço aí. É uma honra estar junto com você nesse programa. A gente vem tocando em várias frentes, né? Segundo semestre bastante agitado pelo nosso lado aqui. A Selic, ela está caindo, já tem um pace definido aí pelo Banco Central para fechar o ano a 11,75. Ontem o presidente Roberto Campos, ele falou que o nível de juros no Brasil ele é muito restritivo, o que permite o Banco Central continuar com essa velocidade e até incluir uma discussão se não há a possibilidade de um novo aumento, né? Um novo aumento da velocidade da baixa de juros, né? Hoje a gente vem aí a 3 reuniões baixando 0,50%, então a gente estava 13,75, agora a gente está no 12,25, baixando meio ponto já há 4 reuniões. A última reunião agora em dezembro vai baixar mais meio ponto, fechando a 11,75. O Fox, né, que é a pesquisa do Banco Central com as grandes instituições ou com as instituições financeiras que fazem esse tipo de previsão, está trazendo o juro para o final do ano que vem a 9,5. Isso vai ser muito bom para a economia no sentido de projetos novos para investimentos. A gente sabe que o nível de Selic nesses dois dígitos, eles travam os investimentos, porque o investimento ele precisa dar um retorno muito maior para fazer sentido você tirar o dinheiro da Selic para pôr em novos projetos, em investimentos. Então, a Selic vindo abaixo de dois dígitos vai ser positivo para a economia. E acende um sinal de alerta, o dado que vem desde setembro, e outubro acabou de sair também, do setor de serviços, que ele veio para o campo negativo, né? Então, isso coloca uma pressão a mais aí no Banco Central, para ele aumentar esse ritmo de queda, porque a economia já sente já esse impacto do juro alto, porque é aquela coisa, né? A pessoa que tem a oportunidade de investir a 13% ao ano no ativo livre de risco, que é o título, né, do Tesouro Nacional, ele pensa duas, três, quatro vezes para colocar em novos projetos, porque ele tem lá a renda advinda da Selic. Então, a queda ela é bem-vinda e acredito que ela vai ser acelerada por conta desse início de atividade negativa no Brasil que começou a aparecer em setembro. Verdade. E aí, assim, engraçado que a gente viveu, acho que se fosse fazer um sumário de 2023 no calendário econômico, assim, na expectativa econômica, foi um anço de falsos começos, um ano inteiro de falsos começos, né? Tipo, era para começar a queda da Selic em fevereiro.
Aí começou em agosto, né? Em julho, agosto, né? E aí era para começar a alta da bolsa em agosto. Aí começou em novembro, né? Enfim, meio de novembro. Começou um pouquinho, nem sabemos se começou, né? Enfim, mas a questão tá tudo muito num descompasso, né? Tipo, tudo dois tempos atrasado, né? Então, e aí a gente ia ter paz depois da pandemia, aí veio a guerra da Ucrânia. Né? Aí, guerra da Ucrânia começou a ter um acordinho ali, outro a colar sobre a questão de grãos, né, que ia impactar na economia. Aí andou para água abaixo os acordos. Aí, para piorar ainda, veio o conflito de Israel lá com Hamas, né? Um conflito super sanguinário, assim, uma coisa terrível, né? E como eles chamam no jargão militar, né, uma guerra quente, né? Uma guerra de muito ódio. Então, assim, e aí a gente caiu nesse loop de tropeços, né? Onde parece que vai começar e tropeça, parece que vai começar e tropeça. E eu acho que o grande símbolo desse processo é o SP500, é a economia americana. Por quê? Todo mundo lá de festa de roupa de gala, esperando a recessão, né, com champanhe no gelo, vem a recessão. E não vinha. E nada da recessão. E cadê a recessão? O pessoal esperando ali ansiosamente a recessão e não vinha a recessão. E aí a bolsa só sobe, os resultados só melhoram, a inteligência artificial dispara a produtividade em todas as cadeias, né? O lucro da Nvidia triplica, simplesmente triplica. Uma empresa que vale US$ 1 trilhão triplica o seu lucro. E aí, assim, de novo, pegando a projeção, pensando agora mais macro para o ano que vem como um todo, né? Para o ano que vem, tem apostas, então, do 9,5%, taxa de resultado, taxa final, né, para a Selic, mas tem muita gente que acha que o Banco Central vai ser muito conservador no nível de contracionismo e vai deixar ali acima de 10, 10,5, sei lá. Os mais hawks aí que eu vi estão falando 10,75. Mas assim, vai cair, vai seguir caindo pelo menos até essa faixa aí de dois dígitos ainda, né? E para o mundo, a gente está vendo que também tivemos um pico ali do título longo americano, né? Da taxa de juros longa americana, disparou acima de 5, não visto em mais de 20 anos, e aí deu uma arrefecida e a bolsa já subiu de novo. E aí o desemprego lá começou a não ficar tão bom, né? Os pedidos de auxílio aumentaram um pouquinho, enfim. E aí, assim, parece que começou a esfriar a economia, os números da inflação estão vindo bem mais benignos, e aí já se fala do soft landing, e aí o mercado querendo antecipar a precificação de queda de juro lá para março. Né? Enfim, dado esse cenário de fundo global, onde a gente vê muitos conflitos ainda, né? Falta de união, desglobalização, mas por um outro lado, resultados individuais bons, né? Pô, Estados Unidos vindo bem, americano vindo bem, né? O americano em médias, né? Tá bem, não tá tão endividado, e aí a bolsa com espaço para subir, resultados vindo bons, né? Ainda demanda no setor de trabalho, né? E inflação mais ou menos comportada. Pô, será que finalmente ano que vem o instinto animal do investidor e do empreendedor vão mostrar as caras? Ou vai estar todo mundo ali de roupão ainda, né? De roupa de frio? Cara, essa é a pergunta do milhão. Eu acho que, na verdade, essa taxa de juros altas, ela ainda não esfriou a economia do jeito que a própria, que o receituário clássico esfriaria, né? Então, o Brasil saiu de 2 para 13,75 e só agora você vê a economia indo para o terreno negativo, principalmente na parte de serviço, né? Que é 70% do PIB do Brasil. Nos Estados Unidos saiu de 0 para 5,5 e mesmo assim mostra uma atividade ainda bem forte. Então, até tem discussões falando que a política monetária perdeu a força, que ela não é mais importante. Essa questão que você iniciou o nosso papo do digital, a pandemia ela acelerou a digitalização das coisas e isso trouxe produtividade. Então, o grande debate na arena econômica é justamente isso, né? Será que a política monetária perdeu a força pelo tanto de produtividade que foi colocada dentro do sistema, pela digitalização e pela antecipação dessa digitalização da economia como um todo? Ontem eu estava vendo uma entrevista do secretário executivo do Ministério do Planejamento aqui no Brasil, ele falando que estudos internos mostram que o PIB potencial brasileiro saiu de 1 para 2,5 com as reformas que foram realizadas nos últimos 7 anos e com toda essa situação que a pandemia nos trouxe de digitalização das relações de trabalho
né? E da produtividade que isso traz mesmo, inteligência artificial bombando. A NVIDIA é a empresa que meio que recebe isso, porque ela é a produtora dos chips, né? Sem os chips da NVIDIA, nada disso poderia estar acontecendo, principalmente em termos de potência computacional. E realmente a gente vive um ciclo bem parecido, a gente até comentou isso em ocasiões passadas, com o que foi o início lá do www em 92, 93, o aumento da produtividade com uma inteligência artificial no nível que ela está hoje, porque, na verdade, é muito hype, né? Hoje tá muito tendência e tal, mas isso é objeto de estudos desde a década de 60, rede neural e tudo. Então, hoje a gente está tendo um ápice de uma tecnologia que vem sendo trabalhada há muito tempo. E realmente ela faz a produtividade da economia crescer como um todo, né? É uma discussão também lá nos Estados Unidos sobre isso, Europa, China, como isso aumenta a produtividade da economia, e esse é o debate da política monetária. Só que, por outro lado, se falou em recessão em 22, se falou em recessão em 23. Cara, impossível falar em recessão com uma taxa de juro negativa. Agora, é possível falar em recessão com essa taxa de juros de 5,5 nos Estados Unidos, que não se vê há 20 anos, como você bem comenta, e com essa taxa de juros ainda em dois dígitos aqui no Brasil. Então, eu entendo que essa potência da política monetária, ela não se perdeu. O que ganhamos foi um nível de produtividade maior na economia como um todo, e isso fez com que a potência diminuísse em termos relativos, mas ela está aí. Então, o Brasil, maior número de recuperações judiciais da história, a gente vai ter esse ano. Muitas empresas tendo que rolar dívida no nível de juros acima, isso estrangula um pouco o caixa. Eu estou bem olhando 2024, e aí nas literaturas, principalmente do exterior, que pode ser o ano que vai vir a recessão. Então, né, se falou em recessão em 22, se falou em recessão em 23, mas esse nível de juros ele está aparecendo agora a agir para esfriar a economia, né? Então, não acredito que em março o Fed comece a cair o juro, não acredito, porque o mandato do Fed é trazer a inflação para 2, e enquanto a inflação lá não tiver em 2, ele não vai baixar o juro na minha visão. Está em 3,2, já teve 9. Então, está ocorrendo esse processo de desinflação lá, e aí a gente começa a ver alguma possibilidade de queda de juros nos Estados Unidos, que é quem comanda o fluxo no mundo, né? A gente não dá para a gente dizer qualquer outra coisa que é o juro americano que comanda os investimentos em bolsa, os investimentos no risco, porque eles são quem emite e e o juro lá, que é o preço do dinheiro, é que comanda esses fluxos. Não tem como a gente fugir disso. Então, assim, eu acredito que vira o ano vindo para casa dos dois já, dois altos, né, 2,9, 2,8, porque o processo desinflacionário está acontecendo mesmo, assim, tanto no Brasil quanto lá. E aqui, essa questão dos ROCs, né, que tu bem comenta também, 10,75 no final do ano, acho que teve um estudo do Banco Central, que eu acho importante eu acho que esse é um drive que o Banco Central solta para ele guiar o mercado, né? E ele falou que a taxa de juro neutro agora no Brasil está em IPCA mais 4,5. Então, se a gente vê o IPCA 2024 pelo próprio Fox a 4, um pouco abaixo de 4 ali, 3,80, e trazer o IPCA mais 4,5, a gente está falando de uma Selic a 8,5. Essa taxa IPCA mais 4,5 é o que o Banco Central considera que é a taxa neutra. Qualquer coisa acima disso, ele vai estar no campo restritivo. Qualquer coisa abaixo disso, ele vai estar no campo estimulativo. Então, o Banco Central ele tem bastante espaço até para chegar nos 8,5, 8, tá? E se você pensar que se essa negatividade do setor de serviços ele continuar, porque a gente tem um problema da incerteza fiscal, né? Então, ontem também saiu um dado aí que a gente está com um déficit projetado de 180 bi, já é acima daquele número lá de dezembro do ano passado, quando
teve o PEC, chamada PEC do Rombo, né? Onde esperava 135 bi de déficit. Então a gente já está em 177 bi. Isso gera uma incerteza fiscal e o Banco Central ele não acelerou a queda por conta disso. Porque precisa emitir mais moeda para cobrir dívida e isso ele tem um poder inflacionário. Então o Banco Central ele está de olho nisso. Em termos de inflação benigna, e realmente estamos no Brasil, ele poderia já ter acelerado o ritmo, mas como tem essa questão da incerteza, que foi o que permeou a gente não começar a baixar o juro em fevereiro, isso está trazendo a incerteza fiscal que não permite com que o Banco Central baixe rapidamente o juro. Então, a plataforma do governo atual é de gasto governamental. Não tem como. Ele é a plataforma da esquerda e foi eleita democraticamente e vamos ver como que eles conseguem fazer essa navegação entre o que o mercado entende, o que seria legal para o país, principalmente em relação à sustentabilidade da nossa dívida, e o que efetivamente está acontecendo. Então, já tem números aí dizendo que a gente vai terminar o ano com menos um déficit de 200 bi. Isso ele gera uma incerteza e o Banco Central, por ser independente, ele pode ficar nessa taxa de juros acima de 2 dígitos, o que eu não acredito. Eu acredito que ele olha lá o IPCA mais 4,5, vai trazer isso para 9,5, poderia chegar para 8. Ele só não chega no 8 por conta da incerteza fiscal. Se com toda a incerteza fiscal ainda couber um 9, 9,5, pô, vai ser lindo, né? Realmente. Para quem travou ali os pré-fixados 13, 14, 15, 16 ainda, né? Vai estar rindo à toa, né? E outro dado, Gabriel, que eu queria trazer, cara, em outubro o Brasil pagou 87 bilhões de juros. Em outubro. Então a gente esse ano vai pagar mais de 1 trilhão de juros na dívida. Pois Então, é. assim, até conclamando e fazendo essa evangelização, a sociedade precisa pressionar o governo para controlar os gastos. Sim. Porque 1 trilhão de juros é inadmissível. Imagina se a gente fosse menos 500 bi, vai. Quanto 500 bi poderia estar sendo investido em educação, em segurança e Nossa, saúde? é muita Então, a coisa. gente precisa fazer esse controle para pagar menos juros. Então, a gente está no cheque especial, né? Uhum. Está no cheque especial. A gente precisa colocar esses números claros para toda a nossa audiência, porque 1 tri de juros é inadmissível. Pro rentista profundo que aplica o dinheiro no Tesouro Selic, que empresta o dinheiro para o Tesouro para receber esse juro, é lindo. Uhum. Mas para a ponta, para a população mais pobre, que poderia estar recebendo serviços melhores e melhores financiados, é péssimo. Exato. 1 tri é inadmissível. E a própria dinâmica da economia, se a gente tivesse um controle de gastos mais efetivos, a gente poderia estar falando de Selic a 8%. Então, um projeto que desse 10% de retorno, ele já poderia estar sendo olhado de uma outra forma pelos gestores. E investimento é aumento de emprego, é aumento de renda. Então, a gente está com esse dilema, né? Baixar os juros, tecnicamente ele é possível hoje chegar lá no 9,8, mas só não é pela incerteza fiscal que o próprio Estado ele gera na economia, porque ele não controla os gastos. Isso é muito importante a gente deixar bem claro e para toda a audiência estar com essa clareza. Show de bola. Bom, quando o papo é bom, voa, né? Já estamos batendo no nosso tempo aqui, então, pessoal, queria agradecer, né, a todos que nos seguem lá nas redes sociais, reforçando, @escolha investir sempre. E logo vou estar divulgando, pessoal, a gente deve fazer uma turma do nosso curso de derivativos agora no final do ano, em dezembro. Então, eu vou divulgar aqui, vou divulgar no Insta, enfim, fiquem ligados que logo vai surgir, beleza? Samuel, brigadão, cara. Tamo junto. Até a próxima. Valeu, obrigado a todo mundo. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.